Em Mateus capítulo 3, a Bíblia nos fala sobre um homem a qual Jesus nos disse que era o maior que tinha passado por essa terra, mas que aquele que era o menor lá no céu era maior do que ele. Em dias a qual nós vivemos, a qual receber muito dinheiro por uma pregação ou um louvor é muito mais importante do que ganhar almas para Cristo. Receber galardão do homem, o reconhecimento, o aplauso, o chamado, tudo que o homem tem a oferecer está sendo muito mais importante do que o que o céu tem a te oferecer. E é sobre isso que nós iremos falar no dia de hoje. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que outras pessoas consigam enxergar e ver realmente como é viver o Evangelho de Cristo de uma maneira certa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos para o vídeo. João Batista era primo de Jesus por parte de Maria, da sua irmã que era Isabel. Ele nasceu ali um pouco antes de Jesus, tá? Ele era mais velho do que Jesus e ele foi escolhido por Deus para fazer algo. A Bíblia nos diz que quando Jesus encontrou com ele, mesmo diante da barriga de Maria e de Isabel, o Espírito Santo encheu do Espírito Santo mesmo João Batista. E ali ele foi cheio do Espírito para pregar o Evangelho. E a Bíblia nos mostra que esse Evangelho que ele ia pregar, ele prepararia o caminho para Cristo, na verdade. Nós vamos ver em Isaías, que Isaías profetizou que eis que é aquele que vem que prepara o caminho do Senhor. E João Batista foi escolhido exatamente para isso, para preparar o caminho a qual Jesus iria percorrer para trazer o Evangelho. Então depois que João Batista chegou a uma certa idade, ele foi para o deserto. E a Bíblia nos diz que ele pregava ali mesmo no deserto, uma palavra dura e de arrependimento. Mas o que eu queria trazer para vocês é o que diz no versículo 4. Vai dizer assim: as roupas de João Batista eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Essa passagem é muito interessante porque ela nos fala de um homem simples. Viver no deserto não era algo tão legal, não era algo que a gente gostaria de viver nos dias de hoje, né? Viver no deserto você tem que sobreviver com o calor, com o frio da noite, com os animais peçonhentos que tem naquele lugar e insetos também. E João, ele vivia de uma forma simples no deserto. A Bíblia nos diz que ele vestia a pele de camelo, que era uma pele mais simples, e comia mel silvestre e gafanhoto. E é sobre isso que eu gostaria de falar no dia de hoje. Nós vemos que João Batista, ele não precisava de muito para pregar o Evangelho. Ele não precisava ter um terno de luxo, ele não precisava ter a melhor comida do mundo, ele não precisava estar no melhor hotel da vida para poder pregar o Evangelho. Ele pregava o Evangelho de forma tão intensa que pessoas eram batizadas antes mesmo de Jesus morrer, ou antes mesmo de Jesus aparecer para ser batizado por João Batista. João Batista já trazia um arrependimento para muitas pessoas. Isso nos ensina uma coisa: nós estamos vivendo em dias a qual o tamanho do cachê é o que mais importa para muitas pessoas. Nós temos vivido quando nós vemos aí que tantos cantores gospels se perdendo por conta do dinheiro, tantos pregadores gospels se perdendo, se vendendo por conta do dinheiro, se vendendo por conta do aplauso que as pessoas podem dar, dos seguidores que têm, e aí começa a pregar um evangelho frouxo. Começa a pregar um evangelho ao qual você se importa mais com o que o outro vai pensar do que o que Deus vai pensar de você. E isso tem acontecido muito nos dias de hoje, e isso aconteceu na época de Jesus, a qual muitas pessoas pregavam a palavra de Deus, mas tinham medo de confrontar a pessoas que estavam ali. Mas João Batista era alguém que confrontava. Nós sabemos que ele morreu por causa do seu confronto, quando ele confrontou o rei daquilo que ele estava fazendo. Então perceba-se que João Batista, ele não carregava tudo com as mãos pesadas. Ele carregava tudo como Paulo falou, carregava tudo com as mãos leves. Pegava tudo nessa vida, mas carregava com as mãos leves. Era alguém que era grande diante dos olhos de Deus, porque era alguém que preparava o caminho do filho dele, mas mesmo assim ele se tornou humilde, ele esteve humilde. Assim como Cristo também, que era o próprio Filho de Deus, lavou o pé de homens, se rebaixou para ser alguém que servia, alguém que dava ao ser humano aquilo que ele precisava, alguém que fazia que o ser humano se sentisse ali acolhido. Então nós percebemos que Jesus, ele não nos prometeu riqueza. E isso não quer dizer que Jesus ele não nos prometeu que nós seríamos bem-sucedidos, até porque ele disse que nós teríamos 100 vezes mais nessa terra. Só que o problema é que quando essa riqueza começa a tomar conta do nosso coração,
quando essa fama começa a tomar conta do nosso coração, quando os aplausos começam a encher mais do que o nosso coração do que a presença do Espírito Santo. E quantos não têm vivido desse jeito? Que o terno é o que mais interessa, que ali o tamanho da Bíblia é o que mais interessa, que quantos seguidores a pessoa tem é o que mais interessa. E aí é onde atrai holofotes para as pessoas. Estar com a igreja lotada no dia ao qual tem congresso, ao qual um cantor famoso vai estar lá, é muito fácil, porque muitas pessoas buscam a Deus por conta do que o outro pode oferecer. Mas nos cultos que são mais simples, nós vemos quem realmente está ali por Cristo. Nós vemos quem realmente está ali não buscando o que o homem pode oferecer, mas buscando o que Cristo pode oferecer. E quantas pessoas não têm se apoiado em famosos, não têm se apoiado em pessoas que estão ali, e às vezes eles se decepcionam, porque apoiaram toda a sua confiança em um famoso, e quando ele errou, a pessoa se decepcionou, como é que a vida é. Mas na verdade é que você colocou a sua esperança em algo errado, você colocou a sua esperança em alguém errado. E é por isso que a Bíblia nos diz que Jesus, ele é um Deus ciumento, Deus é um Deus ciumento, o Espírito é ciumento. Por quê? Porque ele sabe que se nós estivermos longe dele, se nós tivermos outro amor que tome o lugar dele no nosso coração, a gente vai perecer, a gente vai perecer e morrer espiritualmente e buscar aquilo que no final não vai nos entregar nada. Porque quem pode levar riquezas dessa terra quando for morrer? Quem pode levar riquezas dessa terra quando for estar lá no seu caixão? Ninguém pode levar. Você não leva a família, você não leva suas riquezas, você não leva suas conquistas, você não leva nada nessa terra. Você não leva nada nessa terra. Então por que se apegar em um relacionamento? Por que se apegar em alguém? Por que se apegar em alguma coisa, a alguma pessoa, a uma roupa? Tem gente que vende a sua salvação por tão pouco. Tem gente que faz como Judas Iscariotes, que vendem a salvação em Cristo, vende Jesus por um pouco de moeda, por um pouco de coisa ali que, não vale nada comparado ao que Jesus te oferece. A Bíblia nos diz algo tão interessante, que naquele grande dia a gente verá Deus face a face. Nós sabemos que na Bíblia os anjos eles tampam a face para não ver a face de Deus. E ali ele falou para Moisés que ninguém nunca viu a face dele, porque quem vê tem que morrer. Só que naquele grande dia, a Bíblia nos diz que nós seremos um com ele e ele um conosco, e nós o veremos como ele é. Teremos ele de uma forma pura, nós se juntaremos a ele e seremos um com ele. Será que tem algum tesouro que consegue cobrir o valor disso? Será que tem algum sofrimento que consegue ultrapassar o valor disso? Será que pregar no deserto é tão ruim assim? Ruim mesmo é perder a salvação. Ruim mesmo é perder a oportunidade de ter Cristo lá no céu, aqui na terra, como nós nunca vimos. Isso que é ruim para nossas vidas. Então talvez se você tenha perseguido, aquilo que é material, perseguido ou se perdeu no seu caminho de ministério, que se perdeu ali com os aplausos, que se tornou vazio com o tempo, se tornou gelado com o tempo e perdeu a paixão por pregar o evangelho, de cantar o evangelho por motivos de dinheiro, por motivos de aplauso, de fama, de reconhecimento. Quero fazer uma oração pela sua vida, para que Deus ele possa tirar isso de você e coloque um coração humilde como o de Cristo. Coloque um coração que Cristo venha transformar a sua vida, para que a pregação do Evangelho seja somente para a glória do Senhor, para que nós não roubemos nenhuma glória, nem assentamos alguma vanglória por conta daquilo que nós estamos fazendo. Um dia chegou um certo homem, ali nós vamos em Atos dos Apóstolos, e quis comprar. Como é que eu compro os milagres? Como é que eu compro os prodígios a qual vocês estão fazendo no nome de Jesus? E ali os discípulos responderam para aquele homem: não tem como comprar. O seu dinheiro não compra nada. Você não pode comprar isso aqui com dinheiro. E é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele não quer te dar algo que o seu dinheiro possa comprar, mas Ele quer te dar algo que o seu dinheiro não compra. É algo eterno, algo que não tem preço, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. E que se por causa disso, por causa do Evangelho, você tem que sofrer, Jesus falou para os seus discípulos: se vos injuriares, se vos perseguires, se vos caluniarem por causa do meu nome, se alegre, pois grande é o vosso galardão no céu. Se sofrerem por amor de mim, vocês também serão recompensados. Paulo disse que se nós fôssemos participante, do sofrimento de Cristo, nós também seríamos participantes da glória dele. Seríamos participantes da recompensa que há com ele. Então não vale a pena vender tudo que Deus nos deu por um momento, por uma coisa, por uma paixão, às vezes momentânea. Porque no final nós vamos ver, como Salomão viu, que tudo era vaidade
que ele perseguiu algo, provou de tudo, mas que no final viu que não tinha nada. Então, que você possa receber esse renovo, essa palavra, essa oração, a qual eu vou fazer para você agora. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para louvar ao Senhor pela oportunidade de estarmos diante do Senhor, Pai. Eu não conheço essa pessoa do outro lado, mas eu peço que o Senhor, Pai, possa tocar no coração dela, para que Jesus, que se houver alguma soberba, se houver uma perda, Jesus, a qual ela, Pai, se perdeu no meio do ministério, ele se perdeu no meio das pregações, Pai, começou a ser atraído mais pelo dinheiro, por uma paixão, por alguma coisa que aconteceu sobre a vida dele. Jesus, que o Senhor possa tirar, mas colocar realmente o seu primeiro lugar sobre o coração dessa pessoa, Pai, e que ela possa, Jesus, enxergar a Tua verdade, enxergar a Tua glória, e que aquilo que o Senhor tem a oferecer a ela é muito maior do que qualquer coisa, Pai, que se for preciso estar no deserto, Pai, se for preciso estar no deserto pregando a palavra, vestindo, Pai, roupas mais simples e comendo coisas mais simples, Pai, que nós possamos estar para a glória do Teu santo nome, pois o Senhor, Pai, prometeu algo muito maior do que tudo que essa terra pode oferecer. Então tira os outros olhares sobre nossas vidas e derrama das Tuas mãos sobre o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você gostou, como eu falei no começo do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas e que você possa assistir mais vídeos que vão estar aqui aparecendo no card, para que você possa também se inscrever para você acompanhar os vídeos que vão sair também aí. Nós estamos postando um vídeo com frequência de uma vez por semana, né? Às vezes quando eu consigo, né? Às vezes eu não consigo, mas eu estou tentando manter essa frequência para que você possa ser abençoado por Deus e possa mastigar essa palavra a semana inteira, amém? Deus abençoe e tenha uma boa semana.